como você está? Eu tenho uma palavra do Senhor para você. Ontem nós já havíamos falado um pouquinho da promessa de Deus na vida de Abraão e na vida de Sara de terem um filho, e hoje nós vamos ver especificamente sobre isso. O Senhor, ele quer falar com você. Abra o teu coração, peça para que o Espírito Santo te traga entendimento dessa palavra. Presta bastante atenção nela e deixa o Senhor operar na sua vida. Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Eu fico imaginando, aqui fala, Sara ela pode ter duvidado, porque ela fala, já estou velha, mas ela fala, ainda terei esse prazer. Eu imagino que esse riso de Sara pode ser da situação, mas ao mesmo tempo misturado com uma possível enorme alegria na vida dela, uma mistura de impossibilidades com a esperança, com novas expectativas. Versículo 13. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Eu vou repetir um versículo específico para a sua vida. De repente você olha para algumas situações e você até ri, porque acha que não tem mais possibilidade, não tem nenhuma chance. Não tem, como eu pude esperar isso? Como, ou às vezes a gente ri de tristeza em determinadas situações, mas a palavra do Senhor diz aqui: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Clame a Ele, busque a Ele. A palavra do Senhor nos diz lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Confia no Senhor, toma posse dessa palavra na sua vida hoje. A palavra de Deus, ela não volta vazia, e se é isso que o Senhor está nos falando, toma posse dela, porque o Senhor quer fazer coisas extraordinárias, coisas que aos seus olhos já não tem mais jeito. Confia no Senhor.
Vamos continuar lendo a palavra dele. Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? O anjo falando que Sara disse: Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. A palavra continua aqui no capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz a um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Aquilo que o Senhor promete, ele cumpre. Se o Senhor tocou a sua vida com alguma promessa, se o Espírito Santo te falou de uma maneira especial, se algum servo dele te deu uma promessa, confia no Senhor. O Senhor, ele cumpre a palavra dele não volta vazia. Aquilo que o Senhor prometeu, ele vai te cumprir no tempo certo. Continua da posição, continua firme, e o Senhor vai fazer na tua vida aquilo que ele te prometeu. Na época fixada por Deus em sua promessa, ela teve esse filho. Versículo 3. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado, o selo da aliança de Deus com Abraão, da aliança de Deus com aquele povo. Estava ele com 100 anos de idade quando nasceu Isaque, o seu filho. Promessa de Deus, o Deus do impossível. Pode passar tempo. Quando o Senhor falou a primeira vez para Abraão que faria dele uma grande nação, faria dele uma grande povo, ele tinha 75 anos de idade. Aqui, Abraão tem 100 anos. Às vezes, nós olhamos e falamos, as promessas de Deus não vão se cumprir. Foi só um mal-entendido. Levanta a tua cabeça, o Senhor está confirmando promessas antigas na tua vida, no tempo certo ele vai fazer na sua vida. Não desanime porque o tempo passou, se prepare, se posicione e espera que o Senhor cumpre. Aleluia, glória a Deus. Estava ele com 100 anos de idade quando Isaque nasceu. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso, rirão comigo, se alegrarão junto com ela e vão se alegrar junto com você também, em nome de Jesus. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Glória a Deus. Eu quero ler um pedacinho com você no livro de Gálatas, onde fala sobre Sara e sobre Agar. Esses dias nós vimos sobre Agar, a escrava de Sara e de Abraão, e aqui Sara, a senhora dessa família, que era livre. E eu quero ler um trechinho. A palavra do Senhor, ela tem uma relação lá no passado, lá no Velho Testamento e no Novo Testamento. Lá eram sombras daquilo que estavam por vir, símbolos daquilo que estavam por vir. Agora eu quero ler aqui com você Gálatas, no capítulo 4, versículo 21, fala assim: Digam-me, o título é Sara e Agar. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Nós estamos falando da lei. Aqui, Paulo estava escrevendo essa carta aos Gálatas, ao povo que obedecia à lei, aos judeus
estavam embaixo da lei, que queriam seguir a lei. Paulo fala: digam-me vocês os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa, promessa de Deus. E assim era com a vinda de Jesus, era a promessa de Deus de uma nova aliança com as nossas vidas. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, aqueles que ainda estão debaixo da lei. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, é a nossa mãe, são os filhos da promessa. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Foi o Senhor quem colocou essas palavras na boca de Sarai. Glória a Deus, porque já era sombra daquilo que estava por vir. Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Todo aquele que crê em Jesus não é judeu pela carne, filho natural, mas é filho da promessa que o Senhor alcançou através de Jesus Cristo. Continuando ainda no capítulo 5, eu quero ler um versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que nós não venhamos voltar ao pecado, ou que nós não venhamos voltar a andar debaixo da lei, mas andar cheios do Espírito Santo, andar de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou, que os seus discípulos, os seus apóstolos nos ensinaram, que nós venhamos estar debaixo dessa palavra e nós somos livres para adorar ao Senhor, para buscar a Ele de todo o nosso coração. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Pai querido, Deus santo, Deus maravilhoso, como o Senhor é perfeito, Pai. Como a tua palavra ela se completa, Deus. Como nós vamos compreendendo mais da tua palavra a cada dia, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor já havia prometido no passado e o Senhor cumpriu, Pai, e o Senhor alcançou as nossas vidas. Nós que éramos considerados chamados de gentios, hoje somos chamados filhos do Deus Altíssimo. Nós que não éramos amados, hoje nós somos chamados de amados. Nós que não éramos considerados povos do Senhor, hoje nós somos considerados filhos do Deus Altíssimo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor alcançou as nossas vidas, Pai. Senhor, continua operando, Pai, em cada um de nós, Senhor. Nos encha, Senhor, de fé mais e mais. Senhor, nos encha com o teu Espírito Santo, Pai, e que nós possamos, meu Deus, ser tocados por ti em todo o tempo, Pai. Naquilo que nós necessitamos de ti, Senhor, venha com a tua mão maravilhosa, Pai, e opera em cada um de nós. Amém. Que o Espírito Santo continue completando essa palavra no teu coração. Fica com Deus, fica na paz.